Hello, hello, boa noite, como estão vocês? Estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Hoje vai ser sem filtro. Hoje vai ser sem filtro. Com a coragem. Não vai não, gente, não dá. Preciso colocar um filtrozinho aqui. Vou colocar da Yasmin pra mim. Adoro esse filtro. Aí, deu um glow. Que saudade de vocês. Que bom estarmos aqui de novo. Hoje eu vou falar com uma lindeza, uma maravilhosa, sobre um assunto muito, muito, muito interessante, gente, que não é muito comum, eu não ouço muita gente falando, e justamente por isso a gente vai falar disso aqui, porque é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, e o papo de primeira é sobre autoconhecimento. Então, bem-vindos mais uma vez, boa noite. O papo de primeira na sua terça está começando. O nosso objetivo, esse projeto surgiu com o objetivo de propagar ferramentas, técnicas e todas as ways, todas as formas possíveis de autoconhecimento e de cura. E hoje vou chamar a minha amicíssima, essa querida, essa mulher, gente, essa mulher é incrível, vocês não têm noção do leque de qualidades que essa mulher tem. Para participar com a gente aqui, ela vai falar para nós sobre Enneagrama. Bora, Vi? Vou te chamar. Microfone no meu fone de ouvido. Oh! Oiê! Que Aqui pra você. delícia! Ó, pra você, ó. Que delícia Aqui, falar com você. Nossa, acho que eu vou colocar um filtro aqui, porque o negócio tá feio. Olha essa espinha amiga, eu aqui, fui gente. sem filtro também, não deu. Aí, ó, melhorou. Vamos de filtro, fica melhor. De filtro. Se bem que eu tô bem sem filtro, mas a luz não ajuda, né? Tá tudo bem. Ó, Que hoje eu delícia falar com troquei. você. Ai, que saudade de você. A gente nunca Diga. consegue conversar, né? Hoje eu sentei no chão pra falar com você daqui de baixo, pra te dar essa view, pra Maravilhosa. você assistir Saudades, um pouquinho mais perto de longe. saudades dessas janelinhas de Londres. Ai, nem fala. Sinto Como a muita gente ama esse lugar. falta, mas vou te visitar. Bora falar de Tô Enneagrama, que esperando. delícia. Vamos. Olha lá, a JL Semijoia tá dando boa tarde pra nós. Boa tarde, JL. Boa Lindona. tarde, Pra mim já é pessoal. boa noite. Boa noite pra quem tá em Londres, na Inglaterra, na Europa. Boa tarde pra quem tá do Brasil. Vamos começar, Vi? Vou começar Vamos, eu quero mostrando que o aqui pessoal o... que está assistindo já comente aí, quem está chegando, se conhece de Enneagrama, se não conhece, só para a gente ter uma noção aqui de como é que a gente vai conduzir esse bate-papo. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui do computador para ele não ficar pipocando. Apitando, né? Digam pra gente É, aí se vocês já sabem da se ferramenta, vocês já o que vocês conhecem, querem saber. o que que vocês sabem de Enneagrama. A primeira coisa, acho que a gente tem que visualizar realmente é o que que é, né? A figura do Enneagrama. Essa é o que a gente chama de mandala do Enneagrama, né? Que são os 9 tipos dentro de uma mandala. E tem algumas referências aqui que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que é, né? Então vamos lá, Di. Você se mexeu, não deu pra gente firmar a visão da mandala. Aqui. E isso, Essa, dá uma travadinha. Isso. Ah, então ali, gente, ó, a gente tem como se fosse. Parece muito uma estrela, né? Na verdade, isso, são é um retas, né? triângulo E central, tem né? números. O triângulo central liga os 3 pontos aqui, o 9, o 3 e o 6. E aí depois tem as setas, que eu vou explicar o que que são essas setas, né? Mas esse é o Tá. Enneagrama, essa é a mandala do Enneagrama. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que tem algumas figuras que trazem os nomes, né? De cada tipo. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar falando os nomes, que é mais popular, porque a gente tem a mania de deixar tudo muito pejorativo, né? Então, De se eu rotular. falo, é tudo muito rotulado, né? Então, se eu falo, por exemplo, que o tipo 4 é o intenso, é o romântico, quando você fala É? romântico, pois é, exatamente isso. Quando você fala romântico, você já imagina o quê? Aquela pessoa com um buquê de flores, uma caixa de bombom, né? E É. dentro do Enneagrama não é. Tanto que, assim, cada tipo tem um pecado capital, né? Não são 7 pecados capitais, são 9. Na realidade, a Igreja Católica tirou 2
por convenção dela, né? Mas cada Gente, vamos tipo ter uma tem aula de um. teologia também. A Juliane tá falando ali que ela não sabe nada. Então, Gil, você tá no lugar certo. A Vi vai começar do zero para nós. Como eu também não sei nada, eu já fiz dois. Eu fiz um teste gratuito na internet, até depois, quando eu postar o vídeo, eu vou colocar o link que a Vi achar o melhor teste aí que for gratuito. E eu acho muito engraçado, muito legal o resultado do meu Enneagrama, olha só. Fofinha, tipo 4. Não, Intensa. tipo, o sonhador, o artista. A descrição é o sonhador, o artista. E aí os personagens é a Bella, né, de La Belle et la Bête, que acho que é a Bela Fé, desculpa. E aí a Ponine de Os Miseráveis, que por incrível que pareça eu nunca assisti, deve assistir Os Miseráveis. Acho bem legal. Ô, Vi, mas vamos começar do zero. Então, para começar, o nome já é uma coisa não comum, né? Então, Eneagrama. O que é? Da onde que vem? Como se criou? O que come? Né? Como é que se formou? Isso é uma coisa espiritual? Isso é... Então, Todo mundo pergunta isso, né? Antes até de responder isso, eu vou te falar como é que eu cheguei no Eneagrama, né? Eu trabalhei durante 15 anos no mundo corporativo, com recrutamento e seleção, com treinamento, dentro de RH nas empresas. E eu tive acesso a muitas ferramentas de personalidade, de autoconhecimento, né? Então, eu sou analista PI, eu sou analista DISC, eu sou analista Quanto, MBTI, eu vi tudo isso. E aí, 4 anos atrás... Amiga, pausa. Gente, todas essas analistas que ela falou aí são ferramentas que os recursos humanos das empresas utilizam para traçar o perfil do candidato e saber se ele está adequado àquela vaga. Então, quando ela fala DISC, PI, são todas ferramentas, tá? Isso. E o DISC, hoje em dia, na realidade, ele já é muito conhecido, né? Não só dentro de empresas, mas em processo de mentoria, de coaching, em treinamentos, porque ele determina uma parte do nosso perfil de personalidade. Só que o que acontecia? Eu gosto muito de desenvolvimento humano. E essas ferramentas que eu mencionei, elas falam um pouco sobre quem a gente é, aquela ferramenta dos temperamentos também, fala um pouco como a gente é. Só que ela não diz para nós o que eu faço com isso depois. Então, beleza, eu fui lá no DISC ou na ferramenta dos temperamentos e descobri que eu sou colérica. Beleza, eu leio lá um descritivo de como é que eu sou, bateu, sou desse jeito, e eu faço o que com isso? Né? Como é que eu uso as coisas boas que eu tenho e como é que eu deixo as coisas... como é que eu mantenho as coisas boas e como é que eu melhoro as coisas ruins que eu tenho. Não dá uma estratégia, né? Exatamente. O Eneagrama eu falo que é um grande mapa do tesouro. Sabe aquele baúzinho que fica lá no final do arco-íris? O Eneagrama é isso. Você chega lá e quando você abre o baú, você vê lá um monte de tesouro, você vê um monte de coisa ruim, e você vê um mapa de como é que você faz as duas coisas. Eu não tenho coisa ruim, nem tem. Vamos descobrir que você tem. E aí, 4 anos atrás, que foi quando eu sempre trabalhei muito com autoconhecimento, mas de 4 a 5 anos atrás, eu realmente assumi para mim que eu ia fazer um mergulho profundo. Foi quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela e foi quando eu fui para Londres. E eu realmente me abri para o universo. Eu falei, eu quero me conhecer, eu quero parar de agir como eu estou agindo, porque eu estou me machucando, eu estou machucando pessoas. E eu não estou conseguindo cumprir o meu propósito de vida. Então eu quero me conhecer para eu conseguir estar melhor no mundo, que é aí que vem esse jargão que eu uso, né? Estar melhor no mundo. E aí o Eneagrama chegou, né? E quando a gente solta as coisas para o universo é muito sábio, porque ele traz para nós exatamente as ferramentas e as pessoas que a gente precisa. E aí um amigo meu, eu sou formada, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta, e eu fiz psicanálise com ele é um engenheiro, trabalhou na Embraer durante muito tempo aqui em São José, e ele foi fazer o Eneagrama e ele começou a dar curso de Eneagrama. E ele falou assim, Vi, você gosta tanto disso, acho que você vai se apaixonar pelo Eneagrama. Vamos descobrir qual que é o seu tipo, faz o workshop. Só que eu fiz um workshop com ele, com mais pessoas, era um workshop online, e tinha lá umas 15 pessoas para descobrir o meu tipo. Então ele passou por todos os tipos, foi fazendo algumas dinâmicas e eu jurei de pé junto que eu era o tipo 8. Porque a gente não se conhece, Di. A gente tem uma impressão de quem a gente é pelo que os outros falam da gente. E a gente acaba
introjetando aquilo. E a gente não conhece os porquês do que a gente faz, o que a gente faz, né? De como é que dos comportamentos que a gente tem. Então eu passei 7 meses batendo o pé que eu era um tipo 8. Porque o 7 tipo meses? 7 meses, 7 Não, foi meses. um tempão você se enganando. E aí você vê o tamanho da teimosia da garota. Parabéns! Ela é canceriana, gente. Então é dificílimo convencer ela de alguma coisa. E aí, o que começou a acontecer? Ele já sabia que eu era um tipo 4, porque ele me conhece, ele já conhecia o Eneagrama. Só que quem define o tipo não é uma outra pessoa, é a gente mesmo que define. Né? Então, quando você fala assim, outro dia teve uma pessoa que veio para mim para começar a fazer a mentoria, ela falou assim, eu fiz com o fulano de tal e o fulano me falou que eu sou o tipo 2. Eu falei, não, fulano não tem nada a ver com isso. Você que define, é você. Você se sente um tipo 2? Ela falou assim, ainda tenho dúvida se eu sou um 2 ou se eu sou um 4. Eu falei, então a gente vai tirar essa dúvida, porque é você que define, não é o outro. Porque se a gente joga a responsabilidade no outro... Peraí, que esse é exatamente o momento pra gente fazer uma pausa e dar um drama. Eu preciso desligar uma coisa aqui no meu telefone, então eu vou sumir rapidinho, super rapidinho. Vai lá, não vai sair lá. no vídeo, tá? Peraí. Pessoal, fala aí pra mim, quem mais conhece o Eneagrama? Podem ir fazendo perguntas. E aí, Gia, o primeiro assim, ponto... Gente, é você quem decide, porque, ó, eu, por exemplo, eu sei que eu sou um tipo 4, porque eu já fiz 2 testes, mas eu nem me aprofundei em estudar os tipos. E eu me lembro que nos testes a gente responde algumas questões, né? E foi muito legal, porque o primeiro teste que eu fiz, a pessoa falou assim pra mim, você pode refazer o teste? E eu falei, gente, não é possível que deu bosta, que eu consegui fazer, desculpa o palavreado, que eu consegui fazer em cacaca no teste de ferramenta de autoconhecimento. Só que quando você faz esse tipo de teste, né, de perfil, você não pode procurar agradar, não tem que pensar na sua resposta, né? É a primeira coisa que vem na sua cabeça, porque ele está justamente fazendo uma análise sobre você. Então, se você pensa na resposta e responde o que você acha que pode ser a melhor resposta, na verdade, você está mentindo pro teste e pra gente mesmo, né? Então, quando você fala é você quem decide, rufem os tambores. Go ahead, amiga, vai embora. É por isso que eu falo, assim, o teste é uma incrível ferramenta para você iniciar. Mas o teste não é conclusivo. Porque você pode responder além do que você acha, né? E você não se conhece direito. Você pode se enganar, você pode projetar. E eu gostaria de ser assim. E isso é um processo inconsciente. Não é que você está tentando bular o teste. É muito inconsciente a gente projetar o que a gente gostaria de ser. Né? A gente tem pessoas que a gente admira, né? No mínimo, aí a gente tem umas 10 pessoas que a gente admira muito, algumas competências e características que a pessoa tem, e a gente acaba projetando aquilo para o futuro. Eu gostaria de ser assim. Então, aí o teste pode dar inconsistência. Então, o ideal é fazer o teste, mas aí você tem que estudar a fundo pelo menos os 4 primeiros resultados, porque naqueles 4 vai estar o seu. E aí, para você entender... Thaís fez uma pergunta legal ali, ó. Essa descoberta do tipo... Qualquer fase da sua vida? Sim, e quanto tempo dura para você descobrir? Essa questão que você está falando dos 4, é isso aqui? Porque, ó, esse é o resultado do meu. Então, o que ele deu? Ele deu um percentual... Ai, não dá para ver, né? Porque é o meu tablet. Aqui, aí, não, deu, segura. Ah lá, então. Tipo 4 é o 93%. Eu estava lendo aqui agora e eu entendi que, por exemplo, como o 7 tem aí 68% e o 3 eu tenho 57%, ou seja, é uma interferência muito grande também, né? É um percentual muito alto. Ou seja, eles também me influenciam bastante. Eu tô correta? Sim. Tá correta, eu vou te explicar por quê. Dentro do Eneagrama, deixa eu pegar a outra figura que eu separei aqui, ó. Vou explicar o porquê isso acontece. Dentro do Eneagrama, tá vendo aqui a figura? Essa figura ficou bem melhor pra gente ver. Então, a gente tem 3 tríades, mental, tá vendo? E... Não consigo ler. Mental, emocional aqui em cima, o 1, 9 e o 8, eles são instintivos. O 2, o 3 e o 4 são emocionais. E o 5, 6 e 7 são mentais. São as três tríades. Que legal! O que acontece com essas tríades? Cada um desses grupos, quando estava na infância, eles sentiram uma emoção e eles absorveram aquela emoção como um trauma. Eles deram um significado maior para aquilo. Quais são essas emoções?
Os instintivos foram a raiva, os mentais, o medo e os emocionais, a tristeza. São 3 emoções básicas. Todo mundo passou por elas na infância. Você teve momentos de raiva, de medo e de tristeza. Por algum motivo, você, Dilane e eu, como tipo 4, quando a gente passou por uma situação de tristeza, a gente deu um significado maior para ela. E aí isso ajustou dentro da nossa personalidade, a gente virou um tipo 4. Um tipo 6, ele teve uma Virou, emoção de medo muito forte, virou, é ele legal. deu um significado mais forte, só que como todos nós passamos por todas essas emoções, a gente tem todos os tipos dentro da gente. Ah, Então, igual o por mapa isso, astral, né? exatamente, a gente tem todos os tipos. E aí, por isso que às vezes a gente fica tão confuso, porque alguma característica do tipo 8 é muito parecida com o tipo 4, sexual, que é o meu caso. Por isso que eu fiquei 7 meses batendo cabeça. Primeiro, porque eu sou realmente muito teimosa. E segundo, porque tem características muito semelhantes. O que vai diferenciar não é o comportamento. Por exemplo, um tipo 8, ele tem a emoção de raiva como emoção central dele. Então, o tipo 8, quando ele sente raiva, ele explode para fora. Ele joga a raiva para fora. E o tipo 4 sexual faz a mesma coisa. Só que a diferença aí não é o comportamento. Vocês colocar a raiva para fora é o comportamento. A diferença é que quando eu fui entender que realmente eu era um 4 é o motivo pelo qual eu sentia a raiva. O tipo 8 sente raiva quando ele perde controle, quando ele não tem o poder. O tipo 4 sente a raiva quando ele é rejeitado. Então percebe que o comportamento de explosão de raiva é o mesmo, mas o motivo por trás é completamente diferente. Ai, sempre a causa que importa, né? Por isso que a gente não pode ficar Exatamente. tratando só sintomas, só tomando remédio. A gente tem que ir a fundo para se descobrir, gente. O autoconhecimento é de primeira importância. É isso que o Papo de Primeira tá aqui É para o que falar. está por trás, é o que tá por trás das coisas, né, Di? É o Então que, na verdade, importa, né? Aí respondendo a Thaís, a gente pode descobrir em qualquer época da vida. E a gente, né, nós duas acreditamos muito que o universo traz as coisas na exata hora que a gente precisa, nem mais cedo nem mais tarde. É realmente quando a gente está pronto para lidar com aquilo. E o processo, o tempo de descoberta vai variar de pessoa para pessoa. Né? Eu conheço gente que faz o teste, estuda lá e já consegue determinar. Tem gente igual eu que ficou 7 meses para poder conseguir se encaixar e conseguir aceitar, né, que é de um determinado tipo. Ouvi, tem gente igual eu, por exemplo, que quando eu fiz o teste, eu já estava no processo de autoconhecimento bem, acho que já quase no meio do caminho que eu estou hoje, né? Digamos assim, metade da jornada que eu estou hoje. Eu já usava outras ferramentas, eu não dei muita importância, para falar a verdade. E aí, depois de um ano, quando eu fiz um mapa astral, eu acho, ou quando eu fui ler sobre arquétipos primordiais, eu não me lembro qual foi a informação que eu tinha lido a respeito, e que eu vi uma característica minha ali e falei, gente, mas isso aqui, e eu já vi isso aqui sobre mim em algum lugar. Aí falei, foi no meu enneagrama. Aí peguei o enneagrama de novo, que é isso que eu vou dizer. E fui ler, falei, gente, eu não dei a devida atenção, fazia um ano já que eu tinha feito. Quando eu li ele, eu realmente assimilei ele, e eu peguei meu mapa astral que eu tinha acabado de fazer, e falei, meu Deus, são duas Bate, shares né? de Dilane, eles são assim. Eu falei, por que eu não dei atenção para essa ferramenta? Foi bem essa, assim. Por que eu não dei atenção para isso na época? É que na época eu estava envolvida com outras coisas. Eu estava fazendo outras coisas, eu Sim. tinha outras prioridades. Eu achei muito bacana. Achei uma ferramenta incrível. Mas, assim, não era o momento. Então, Thaís, como a Vi diz, ela falou exatamente. Nós duas acreditamos na mesma coisa. As coisas acontecem no momento certo, quando você está pronto para receber aquilo, para entender. O universo não vai trazer para você uma fórmula de Bhaskara se você tiver só 5 anos e não for nem entender e nem usar, né? Com Ô, Vi, vamos dar certeza. um passinho para trás aqui? Como é que Bora. surgiu a ferramenta? Da onde que ela Então, vem? o enneagrama tem uma grande controvérsia aí de onde que vem, né? Eles falam, a linha principal fala que ele surgiu há mais de 2.000 anos com os sufis, lá onde hoje é o Afeganistão. Então, os sufis eram a parte espiritual e mística do islamismo. Então, eles começaram a fazer esse mapeamento 2.000 anos atrás das personalidades humanas.
E aí, como toda coisa nova, ficava muito de mestre de mentor De para mestre para mim. mentorado, né? Aham. De mestre para discípulo, né? Não tinha nada escrito, era passado de boca em boca, não era todo mundo que podia ter acesso, porque era tudo muito, muito restrito. E aí, quando foi em 1960, o Oscar Ichazo, que é um chileno peruano, acho que ele é chileno, ele começou realmente a escrever sobre isso, criou uma comunidade, mas ainda assim muito ali restrito, né? Aquela coisa de não posso compartilhar conhecimento, né? E aí ele foi desenhando isso, e é engraçado que antigamente eles falavam qual era o seu tipo pelo teu corpo físico. Ah, Por esse estudo quê? ainda existe. E por Outra que vertente, mas isso? existe. E, assim, existe muita semelhança, tá? Eu estava estudando esses dias para trás sobre algumas aulas daquele O Corpo Explica, e Uhum. existe muita semelhança. Tipo, por exemplo, principalmente nos instintivos. O tipo 8 ele é sempre assim. Né? Ele sempre vai chegar, ele tem o peito mais aberto, ele tem um poder. Geralmente eles não passam despercebidos, eles pisam mais fundo realmente. O tipo 9 é porque todos eles lidam com a raiva, né? O 8, 9 e 1. O tipo 9 ele já é mais tranquilo, já é mais zen, é paz e amor, porque ele O joga a raiva para sagitariano do debaixo, Enneagrama. ele joga a raiva para debaixo do tapete. E o tipo 1, ele é travado, né? Então, isso aqui dele é muito rígido e muito travado. Então, antigamente, eles analisavam os eneatipos pelo corpo físico, né? Hoje em dia, a gente já sabe que não dá para fazer isso, porque a gente é muito mais que uma construção só física, né? É. Então, aí em 1960, o Oscar Ichazo começou esse processo e a partir daí ele foi galgando aí vários outros especialistas, vários outros cientistas realmente começaram a estudar mais a fundo isso. E aí, com a internet, né, surgimento da internet, isso começou a se popularizar muito mais. E aí existem, você perguntou se ele era espiritual. Existem várias, como é que fala? Várias áreas de atuação do Eneagrama. Né? O Nicolai Cursino mesmo, que é um grande mestre do Eneagrama no Brasil, ele vai muito pela linha espiritual. Eu vi essa semana um curso de Eneagrama com constelação familiar, que o Marco Meda, que é quem eu fiz a minha capacitação, ele está fazendo. Agora, tem gente que trabalha só Eneagrama dentro de empresa, só para o mundo corporativo. Então, por isso que eu falo que o Eneagrama é a melhor ferramenta que existe, porque ele dá embasamento para tudo. Né? E aí, Olha que quando legal. você... Pode falar. Um show essa mulher, Ela confiança vai começar a fazer poderosa. a mentoria comigo, tá toda ansiosa para Ai, que poder descobrir. maravilhoso! Não, a Thaís, eu não conheço a Thaís, mas eu já me sinto íntima dela, porque eu vejo ela sempre no TPM, ela tá sempre aqui no Papo de Primeira, e eu sei que ela fez a jornada cíclica com você também, porque eu acompanho seus Fez. stories. Eu tô vendo uma mulher aí que quer mesmo autoconhecimento e foi e mergulhou, igual a E gente aqui, aí também. hoje é aniversário dela, viu? Parabéns, Thaís. Ah! Thaís, se der tempo, eu canto feliz aniversário pra você aqui, porque esse aí é um dos outros dons da Dilane aqui, do tipo 4 aqui. Então, Artista, ó, né? artista, né? Tipo 4, o artista ou sonhador, né? E realmente, inclusive meu signo casa, né? Eu sou libriana, né? Meu elemento é ar e o meu ascendente é Áries, que é fogo, ou seja, os dois juntos é explosão, né? Um alimenta o outro. Sim. Eu tô sempre flying, gente, sempre. A minha capacidade de sonhar é uma coisa incrível. De vez em quando eu mesmo tenho que me puxar pra realidade. Como diz a nossa amiga Clarice, né? O tipo 4 é aquele que cria o mundo dele próprio dentro da cabeça dele. É E isso, o meu é melhor isso. amigo fala assim: o que tá passando aí nesse fantástico mundo de Bob, que é a sua cabeça? Exatamente. É bem. Gente, assim, só para voltar um pouquinho, a gente, como eu e a Vi, a gente se empolga quando a gente está conversando. E é assim por 6, se a gente ficar juntos 3 dias, é assim, tá, gente? E o papo não acaba, a gente emenda. Daqui a pouco nós estamos colocando reiki, depois a gente coloca barras, daqui a pouco nós estamos falando de psicanálise. E é uma coisa maluca acompanhar a nossa conversa. E aí a gente esqueceu que algumas pessoas não sabem. Mas uma coisa que você falou que é muito importante, que é um teste de personalidade. Porque assim, quando a gente estuda um pouco de psicologia humana, a gente tem vertentes que vão para o teu comportamento. E o seu comportamento não é quem você é quem você está demonstrando. E é o que a Vi disse, né? Então, às vezes você age, você explode porque está com raiva, enquanto outras pessoas choram de raiva, né? Outras Perfeito. pessoas tremem. Então, assim, a emoção é a mesma. E emoção todo mundo tem, só que cada um se comporta de uma forma.
Então, por exemplo, o coach trabalha muito com a teoria comportamental. Você mexe no teu comportamento, você primeiro controla ele. Não quer dizer que não é válido, pelo contrário, é bem bacana. Você começa mudando aquilo que mais que tá te afetando. Mas o Eneagrama você falou que é um teste de personalidade. Isso é muito legal, a gente desmistificar algumas palavras, porque personalidade e comportamento são duas coisas diferentes. Você pode ter uma personalidade muito forte e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa muito quieta. E aí as pessoas de Exatamente. fora não vão ver isso de cara, inicialmente, porque você é silenciosa. Ou você pode ser uma pessoa frágil, que fala bastante, as pessoas vão achar que você é alguém que impõe sua opinião só porque você fala bastante. Por isso que é importante a gente investigar o por dentro, porque comportamento é uma coisa, e é olhando para o comportamento que você começa a descobrir o que tem por trás. Mas o realmente importante é o que tem por trás, né? Essa aqui uma vez falou assim para mim, gente, num grupo do WhatsApp que a gente tinha. Eu falei, não sei o quê, eu tô com muita raiva. Eu sou tipo 4, emocional, libriana, bipolar, então emoção é coisa aqui que, né, é a mola da pessoa, a força motriz. Eu falei assim, eu tô com uma raiva imensa. E ela toda trabalhada no centramento, assim, acho que deve ter... Aquele dia eu falei, ela deve ter meditado 30 minutos hoje antes de sair de casa. Ela falou assim pra mim, tem que descobrir o que tem por trás dessa raiva de... E eu só queria esmurrar as pessoas. Na hora que ela falou isso. Aí você queria me esmurrar. Não, você me trouxe pro meu centro. Porque eu tava no pico da minha raiva. Ontem eu chutei a porta do elevador. Eu perdi o 5º transporte seguido, assim, por 30 segundos. Perdi um, depois... Eu tive que raiva! Como se o elevador tivesse culpa. Mas a hora que você me falou isso, né, tem que descobrir o que tá atrás dessa raiva de... Foi como se você tivesse me trazido, assim... Eu parei... Você me deu uma... Foi como se você tivesse tido o poder de congelar, me congelar assim, minha emoção. Você me trouxe para Sim. um lugar que eu falei... Ela tem razão. Que é a Porque... autoobservação, né? eu falei, não, a gente tem toda razão. Eu realmente não sei. E olha, isso você me falou de deve ter uns 2, 3 anos. Foi quando a pandemia começou. E eu só fui descobrir a origem da minha raiva principal agora 3 meses, aí no Brasil, uns 3 meses atrás. Depois de muita meditação, depois de experienciar a mesma circunstância novamente. Sim, sim. Assim, a descoberta do meu porquê, né, do motivo pelo qual eu tenho o comportamento que eu tenho, foi que me levou a aceitar que eu realmente era que eu sou realmente um tipo 4, né? E aí tem duas coisas na sua fala que eu acho importante a gente trazer para explicar um pouquinho mais do Eneagrama. A primeira delas eu gosto muito da analogia que o Eneagrama são 9 tipos de personalidade, mas a gente tem mais de 1000 combinações possíveis, e mais pra frente eu vou falar disso. Mas são 9 tipos de personalidade e cada um usa um óculos diferente para enxergar o mundo. Então, eu, enquanto tipo 4, eu enxergo o mundo de uma forma, um tipo 1 vai enxergar de outra forma. Né? Então, eu, enquanto 4, eu vou olhar a beleza das coisas, né? Eu vou mirabolar, vou viajar na maionese. E é por isso que ele é o romântico e o artista, né? Esses grandes nomes artistas, por exemplo, a Amy era uma tipo 4. Ela é extremamente talentosa e que se afunda nas próprias emoções se ela não dá conta de lidar com aquilo, né? Um tipo 1, por exemplo, qual que é o óculos dele? O tipo 1 enxerga a perfeição. Então, quando ele bate o olho nas coisas, ele acha os defeitos. Os tipos 1 dentro de empresa, por exemplo, são ótimos para analisar projetos. Porque ele vai achar tudo que pode dar errado, um tipo 1 acha de errado. Eu tenho uma grande amiga tipo 1 que quando eu monto os meus materiais de mentoria, de curso, eu mando tudo para ela. Falo, Deia, corrige aí para mim. Ela me devolve assim, ó, em 2 minutos com um monte de erro de português, digitação. Porque então é o cara que tem olho de águia. O óculos dela é para buscar perfeição. Então, qualquer coisa de erro salta à vista e ela enxerga muito mais rápido que eu, que estou olhando para o todo, para a beleza, para o design. Então, cada um usa um óculos diferente. E aí que é a beleza da coisa. Os meus relacionamentos pessoais, familiares, melhoraram muito depois que eu entendi sobre Eneagrama. Porque hoje eu sei que o óculos que eu coloco é diferente do óculos das minhas irmãs. É diferente do óculos da minha mãe.
né? E hoje eu entendo, por exemplo, o meu pai muito mais, né? O meu processo de aceitação com meu pai só aconteceu depois que eu descobri que ele é o mesmo tipo que eu. Né? Então, por que eu sempre tive briga com ele? Porque tudo que eu via nele, eu tinha em mim. E eu não queria acessar aquilo. E hoje eu entendo como ele é o mesmo tipo que eu entendo toda a dor que ele sente. Né? Então é muito bonito isso, né? Então, a Joyce falando que a asa 1 dela, daqui a pouco eu vou explicar o que é a asa. Mas uma outra coisa muito importante da gente construir aqui, que você falou da personalidade, é trazer um pouquinho do conceito de psicanálise. O Eneagrama tem muito de psicanálise. E aí, como é que é a nossa formação de personalidade lá atrás? Freud falava que a gente tem o id, o ego e o superego. Quando a gente nasce, a gente é puro id. O que é o id? É o puro prazer. Você quer fazer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, você não pensa em consequências, né? E o bebê é assim. Quando o bebê nasce, ele quer o quê? Ele faz cocô em qualquer lugar, ele quer mamar na hora que ele sente fome, ele chora em qualquer lugar. Ele é puro prazer e expressão, instinto, né? e expressão do que ele quer, por instinto. E aí a gente tem o superego, que é construído com o quê? Quando a gente começa a crescer, o pai começa a falar assim, ó, você não pode fazer isso, não mexe nisso, você tem que agir assim, você tem que agir assado. Você vai para a escola, você tem que se comportar dessa forma. Então, o superego cria as normas para a gente poder estar na sociedade. E aí você tem um id aqui de um lado. Sabe aquele anjinho, aquele diabinho? É horrível. E o diabinho. Não é uma boa analogia. Os psicanalistas que estiverem aí vão me matar. Mas é como se fosse isso. O id aqui, puro prazer, eu quero fazer o meu instinto. E o ego aqui falando, não, mas você não pode fazer isso agora. Né? Se você quer correr pelado pela rua, mas você não pode fazer isso agora. Você quer beijar uma pessoa no meio da rua, você não pode fazer isso agora. Então, fica os dois aqui tentando controlar. E aí vem o ego. O que o ego faz no meio disso tudo? E aí forma a nossa personalidade, né? Que é essa construção desse ego no meio desse prazer e desse instinto e no meio dessa regra. Né? Exatamente. De quem você pode ser, onde você está, de acordo com aquilo que você quer, né? E aí essa personalidade, esse ego se forma a partir dessa construção e a partir dos significados que a gente deu lá atrás na infância, né? Então por isso que é muito importante até os 7 anos de idade, principalmente quando a gente vai descobrir o tipo, eu faço muito isso na mentoria, de buscar as informações, os acontecimentos que aconteceram na primeira infância para a gente ter uma ideia do que realmente marcou a pessoa. Né? Quando a pessoa fica em dúvida entre um e o outro, tem toda uma estruturação de perguntas que a gente faz para ajudar a conduzir nisso. E aí, por isso que, assim, o teste, você consegue descobrir o seu tipo sozinho? Consegue. Se você pegar lá o teste, os 4 primeiros resultados, ler a fundo sobre cada um dos tipos, né? Não só informação de internet, porque tem muita coisa errada na internet, mas pegar um livro bem conceituado, né, sobre o tema e estudar sobre isso, você consegue. Só que você vai muito mais rápido se tiver alguém te ajudando. Uma né? pessoa que já conhece, né? Que tem expertise. Exatamente. Tanto que falar... no final do meu processo de descoberta, eu fiz 2 sessões de mentoria com esse amigo meu para eu poder validar. Né? Porque eu não queria mais ficar correndo negando isso, né? Porque quando dói muito na gente, a coisa porque realmente está ali, né? Se doeu, se doeu, cutuca que passará, senão não sara. Se doeu é porque tá pedindo para ser curado, né? É isso. Eu queria falar sobre isso então. Como é que faz esse teste? Todos eles, qualquer teste é sempre com base nas perguntas, né, Vi? Sim. Já tem vários testes hoje na internet. O que eu uso é o do Nicolai Cursino. São 45 perguntas. Se alguém quiser, me manda um direct lá que eu envio para vocês fazerem esse teste. E aí o teste já solta automaticamente os resultados, né? E aí, a partir disso, você vai estudar. E aí, depois, ficou dúvida, não quero fazer sozinha, aí tem a descoberta do tipo junto no processo de mentoria. E aí eu tenho perguntas estruturadas para isso, para ir cutucando. E aí, assim, não adianta eu te mandar as perguntas, porque é na interação que funciona. Porque aí você responde e eu te cutuco. Você responde e eu te cutuco. Até a gente conseguir definir. Com muito amor e carinho. Com muito respeito. Porque o Eneagrama é uma ferramenta de compaixão também.
né? Você olhar o outro pelo que ele é. É verdade. Aí, então, você mostrou lá a mandala pra gente, certo? Então quer dizer que o Eneagrama classifica as pessoas em 9 personalidades diferentes, é isso? 9 tipos de personalidades, né? Isso, a Certo? gente chama de eneatipo, né? Que são esses Eneatipos, aqui. 9 tipos. A Nini botou uma cara de assusto. E a Thaís tá falando ali, meu Deus, eu vou toda coberta. As duas, eu vou perder as duas mentoradas daqui a pouco. Não, olha só, deixa eu falar. Não desistam, meninas. Aqui. E a Nini, inclusive, a Nini vai adorar. Ela vai fazer sábado, ela vai fazer sábado jornada comigo. Não incrível de autoconhecimento. Deixa eu falar para vocês, gente. Dar um conselho, vocês não me pediram, mas dá licença. Não vão preocupadas em falar o que é certo. Porque senão vocês estão se auto-sabotando, senão vocês estão sabotando o processo de vocês. Falem a verdade. Ah, mas a verdade é muito feia, a Virgínia vai me julgar. Não vai, a Virgínia não vai te julgar. Ela é uma terapeuta preparada para fazer isso, que vai estar num lugar vazio, um lugar de não julgamento, de não pensar nada a seu respeito. Ela está num lugar profissional. Porque se você vai lá e mente, tá? Você se sabota. Você vai lá, aí o Enneagrama pergunta assim para você: ah, numa situação de risco, você é aquele. É uma suposição, tá, gente? Estou dizendo que existe essa pergunta. Numa situação de risco, você foge, você grita, você aciona os alarmes, você apaga o incêndio, e você pensa assim: ah, eu quero ser a pessoa que salva todo mundo, e eu vou lá e aciono os alarmes. Mas na verdade, não é essa ação que você toma quando a coisa acontece. Eu uso a regra dos 3 segundos, Vi. Os 3 primeiros segundos que vem na minha cabeça é a resposta verdadeira. Então, Perfeito. não Perfeito, é o que é eu isso quero mesmo. dizer, é o que realmente vem, né? Então, não se cubram, tá? Não se cobre, Thaís vai de biquíni. Eu iria nua, na verdade. Você vai desnuda. Isso, inclusive, isso já é o indicativo. Vou até Ela anotar já tá aqui. com medo, por isso que eu coloquei. Por isso que eu trouxe esse conselho. Ouvi? Então são 9 personalidades e a tal da asa. O que é a asa, gente? Isso. Então, antes da gente chegar na asa, eu vou passar por um outro Nini, momento. vou nua. Quando você. É isso, vem nua, vem desprovida de tudo. No sentido metafórico. Gente, ó, eu garanto para vocês, mesmo que ela não estivesse numa posição profissional, a Virginia é aquela amiga com quem eu posso conversar e ela não projeta, porque ela tem esse conhecimento. Então, e quando a gente vê que uma tá projetando, fala assim: nossa, você não tá projetando, não? Será que isso que você tá me falando? Será que isso que você tá me falando é meu mesmo? É dessa situação? Você praticou uma escutativa? Ou você tá colocando o seu em mim, como ela falou? Então fiquem tranquilos, ela tem muita competência para separar. Mas vai lá. Bom, então vamos lá. O que acontece? 9 tipos de personalidade. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim: ah, são só 9 tipos. Não são. Por quê? Cada um dos 9 tipos existe, para cada um dos 9 tipos existem 3 subtipos, tá? Então só aí já vira 27. Além dos 3 subtipos, existem as asas e as flechas. E quando você vai fazendo as possibilidades disso, dá mais de 1000 possibilidades de comportamento, tá? De personalidade. De matemática também. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é uma 4 social. Eu sou uma 4 sexual. Então, os subtipos são sexual, autopreservação e o social. O sexual, que é o meu caso, não tem nada a ver com sexualidade. É porque o sexual, ele atua no 1 para 1. Então, assim, tudo meu, quando é 1 para 1, é muito mais intenso, né? Os subtipos sexuais, eles são intensos, eles são mais explosivos, né? E eles pegam ali, os relacionamentos com os tipos sexuais são mais intensos, porque é como se, no nível de consciência baixo, ele esquece o resto do mundo e se fecha naquela pessoa. Eu fiz muito isso. Qual é a asa, Vi? A sua asa, você falou que é a 3, mas eu acho que você tem uma asa forte no 5, mas a gente já vai falar. E aí, por exemplo, essa amiga minha que é uma 4 social, o social, ele é ele para as pessoas. Enquanto o sexual é 1 para 1, social é 1 para vários, e o autopreservação olha muito para ele mesmo, tá? Então aí, cada tipo desse, um 4 social, um 4 sexual, um 4 autopreservação, eles têm o mesmo motivo por trás, né? A rejeição é a base deles, eles não gostam de se sentir rejeitados.
Só que cada um reage de um jeito. Então, por exemplo, eu, quando me sinto rejeitada, eu vou pra cima. Eu não vou mais, porque agora eu estou no nível de consciência mais alto. Mas durante muito tempo eu fiz isso. Né, de ir pra cima, de gritar, meu olho fica desse tamanho. Eu grito, eu jogo pra fora porque eu não quero sentir aquela dor. Eu magoo o outro porque eu não quero me sentir magoada. Um 4 social faz drama. Ele começa a chorar. Ele começa a falar assim: ah, então eu não valo nada pra você, então eu não sou nada pra você. E ele chora e se fecha nele e faz drama. O 4 autopreservação não faz nada. Ele junta aquilo tudo no corpo realmente. Então Né? esse Joga sou pra eu, debaixo do né? tapete e sinta. Mas Não quem que é o sei. 3? Quem que é o 5? Eu me perdi agora, porque você falou Calma. rótulos e o Ó, meu tá 3, 4 asa 3. calma, nós estamos falando, eu estou dando o exemplo dos subtipos. Cada um dos tipos tem um subtipo. Então, o 3 também vai ter um 3 autopreservação, um 3 sexual, um 3 social. O 2 vai ter um 2 social, um 2 autopreservação, um 2 sexual, tá? Então, assim, é o tipo e 3 subtipos embaixo. E aí você vai. Por isso que eu falo que não é só descobrir o tipo. E por isso que eu falo que o Eneagrama é um mapa, porque você descobre o tipo e você vai seguindo o mapa para desenvolver, tá? Então vamos pegar o nosso pra gente falar, pra gente entrar em detalhe, porque eu tô perdidinha. Vamos. Então vamos. Só que assim, eu não sei qual que é o seu subtipo. A gente teria que. Porque o Onde é que eu subtipo. acho isso? Então, o subtipo você descobre estudando ou fazendo mentoria. Não tem teste o subtipo. Ah, entendi. E o que que é esse W3 que aparece? No meu resultado apareceu Então, 4 asa 3. o W é a É nomenclatura asa, que eles né? dão para asa, né? Então eu sou Wing, um é. 4S, eu sou um 4SXW5. É um 4 sexual, asa 5, Asa no 5. meu Ah, caso. tá. Aí o Então, que é a asa, né? Deixa eu pegar aqui a sexual. Então, figura. peraí. Então, vamos separar. É eneatipo, que são os 9. Aí, beleza, nós somos tipo 4, né? Nosso eneatipo é tipo Isso, 4. Aí tem o isso, subtipo, que é o que você disse, autopreservação social e sexual. Isso é um subtipo, isso. certo? E ainda tem uma Certo. asa. Ainda tem Por uma que asa. esse nome Aí, asa? porque Porque vai é voar aqui, ó. naquele lugar ali, é isso? Não, porque é do lado, ó. Tá vendo aqui, ó? O 4 Aham. tem a asa 5 Ah, e a asa entendi. 3. Pra Então onde é a abre a asa asa mesmo, dele. a asa aqui, ó. Pra onde abre. Isso. É o do lado, tá vendo, ó? Uhum. Um 6 tem uma asa 5 e uma asa 7. Ah, tá. E o que O que que significa é? asa, então? É que É você isso. pega, você empresta características daquele tipo para você. Então, no meu caso, o tipo 5 é o grande. Ele gosta de sabedoria, de conhecimento, ele é muito introspectivo, ele gosta de ficar sozinho, ele tem pavor de ficar no meio de uma multidão, por exemplo, de se expor, né? Então, ele é mais contido. E aí, se você pega, se você olha aqui em casa, tem livro para tudo que é lado. Se você me largar aqui uma semana, eu fico até sem comer, só estudando. O que é isso? Não é do meu tipo. É da minha asa 5 que eu pego essa característica do 5 para mim. Ah, Né? entendi. Por exemplo, eu fiz um treinamento semana passada em que eu fiquei 3 dias em treinamento, tendo que falar com um monte de gente. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero me Tava trancar no exausta. quarto escuro. Se eu tivesse a minha asa 3 forte, o 3 eu creio. O 3 é o grande pavão do Enneagrama. Eu tô falando aqui estereótipos para vocês entenderem melhor. Mas o 3 gosta de estar com pessoas, o 3 gosta de gente, gosta de estar no meio de pessoas. É o grande, a gente chama o grande realizador. Porque ele vai para cima, ele faz network, ele conversa. Se a minha asa 3 fosse mais forte, eu não perderia tanta energia em eventos desse tipo. Então eu chegaria na sexta ainda com muito pique, mas eu precisei me E resguardar. deixa eu te perguntar, a gente pode voar entre um lado e outro? Porque Pode, você foi definindo aí e eu consigo ir muito bem para os dois lugares. Eu sou muito pode pavão, sim. você sabe, eu O sou que expida, sou filha de político, eu gosto de estar no meio de gente. Mas depois de uma certa virada de idade mesmo, né? Que eu já vivi um certo tempo, eu digo que eu não sou uma pessoa idosa, eu já vivi um certo tempo de vida. Essa ida para o 3 ela é muito mais forte. Então, de novo, né? Libriana é bipolar, o challenge da minha encarnação é equilíbrio. Eu consigo fazer os dois muito bem.
Desde que eu não fique muito no 3, eu não fique muito no 5. Eu preciso estar em equilíbrio. Então, eu gosto de gente, eu adoro network, eu sou meio pavão. Mas se eu fizer isso por mais de 3 dias também, eu fico com as minhas energias exauridas. Eu tenho muito 3 também, igual você, de ficar no quarto, de ficar estudando. Até quando eu entro num relacionamento, eu aviso, eu falo, olha, eu adoro e eu preciso do meu tempo sozinha. Então vai ter dia que eu vou olhar pra você e falar, ó, caixinha do nada, você pode até ficar do meu lado, mas eu não quero conversar, não quero fazer nada. Você quer ficar comigo mesmo. Então, assim, o eneatipo não muda. Você é a vida inteira um. O que acontece é que você alcança níveis de consciência mais elevados, né? Então, o comportamento de um tipo 4 no nível baixo de consciência é um. O comportamento de um tipo 4 no nível alto de consciência é completamente diferente. Né? Então, às vezes você fala assim, nossa, tipo, a Madre Teresa de Calcutá é uma tipo 8. Só que ela é uma tipo 8 que é um trator que maltrata pessoas, que isso é o nível baixo de consciência do 8, ela é um tipo 8 com altíssimo nível de consciência elevado. Então percebe que o comportamento é diferente, mas o perfil é o mesmo. Então você não muda o seu perfil, você sobe na escala de nível de consciência. E A aí gente você pode dizer, melhora. então, que o número tem a relação, quer dizer, quer falar da sua essência, né? Ou seja, de novo, Exatamente. da sua personalidade e não do seu comportamento, né? Porque o seu Exatamente. Mas comportamento pode aí, mudar. mas aí as asas mudam. É, tá aí As perguntando asas mesmo. você pode, de acordo com tua experiência de vida, de acordo com o momento que você está vivendo, né? Você tem uma tendência a ser mais uma asa, por exemplo, igual eu sou a 5, mas eu posso muito bem utilizar a minha asa 3 e desenvolver ela para aquilo que eu preciso. Eu estou fazendo isso nesse momento, inclusive, porque eu preciso, como eu estou trabalhando com internet, estou trabalhando com Instagram, eu comecei a fazer a jornada com mais mulheres. Então eu preciso desse movimento, né, dessa asa de aparecer mais, de gostar de palco, de falar melhor, que é tudo característica muito positiva do 3. Então eu preciso disso na minha vida. Então Você sabe, conscientemente eu faço esse movimento. você sabe que você falando aí, eu me reconheci muito, porque, então, gente, eu sou tipo 4, igual a Vi. A gente é bem parecido em muitas coisas. Isso é muito legal, porque a nossa troca é muito rica. Quando a gente consegue trocar, né? Porque tem um século. Tá difícil. Mas o bom é que quando a gente se encontra, a gente vai no Museu do Freud, vai em Notting Hill, né? Vai em Greenwich Park, tá? Desculpa, gente, começou bem isso aqui, mas é porque é os lugares que a gente tem fotos juntos, né? Onde a gente esteve. Mas voltando lá, você falando, eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui muito 3, sempre. Então, assim, só pra dar um exemplo, o meu pai era político e eu era muito grudada com ele. Então, eu tenho foto, eu com 7 anos, e é da época ainda que havia comício, com shows, etc, né? Os políticos estavam num palanque, etc. Cidade muito pequena. Eu tenho foto, eu com 7 anos de idade, o meu pai discursando, eu segurando uma mão e segurando a mão dele, e a outra eu dando a mão para as pessoas embaixo. 7 anos, a famosinha, celebridade. Então, eu nunca tive dificuldade de me expor, eu sempre fui assim, isso é muito nato meu. Algumas pessoas já falaram, ai, quer ser o centro das atenções. Gente, eu sou exibida mesmo, isso é uma coisa natural minha, não é uma coisa que eu desenvolvi tentando afetar ninguém. Isso é meu. É meu, e tudo bem. Mas como você falou que na pandemia eu acessei muito 5, é verdade, é muito verdade. Então isso responde, Thaís. Dá para passear, dá para voar, né? Dá Entre para as voar. asas, dá Dá para para voar entre voar. as asas. Eu Mas desenvolvi muito essa capacidade do 5 para me melhorar. E eu, ao contrário de você, eu não gosto de trabalhar no tete-a-tete, no 1 com 1. Eu gosto, eu uso um imagino que exemplo. você seja uma social ou uma autopreservação. Eu me dou muito melhor trabalhando com uma equipe grande, tanto que eu me encontrei na sala de aula, né? Eu costumo dizer que eu sou professora, porque eu gosto de ensinar. Eu tenho muito mais prazer em trabalhar com mais pessoas mesmo. E quando você estava falando dos subtipos, o que eu me identifiquei mais foi a autopreservação. Porque eu tendo quando me sentir rejeitada, eu sou o tipo que não luta por atenção, que se eu me sinto rejeitada, eu tenho que me sentir quista. Se eu não me sinto quista em algum lugar, eu não consigo ficar ali. Eu saio. Então, eu acho que isso é autopreservação, não é? É a grama. Sim, sim, É. sim. Eu sempre fui Você assim. sai e aí a tua asa 5 se fortalece, porque aí você se fecha no seu mundinho.
Daí eu vou fazer Então, uma assim, reflexão, vou descobrir por que que eu tô sentindo aquilo. É realmente isso. então você percebe como o Eneagrama é realmente um mapa? Porque ele vai te dando as explicações do porquê você está agindo daquele jeito. E a partir disso, você pode construir de forma consciente e escolher um comportamento melhor, uma atitude melhor, né? E você estava falando aí do negócio de ser exibida, eu lembrei de como que eu realmente defini e aceitei que eu era uma tipo 4. Quando eu estava fazendo esse processo, né, de descoberta, e foi muito dolorido, muito mesmo, porque o pecado capital do tipo 4 é a inveja. E quando você fala assim, inveja, o que você pensa? Inveja é sempre Que a gente pejorativo, é uma né? coisa do demônio. As pessoas pensam isso. Exatamente. E aí eu falei assim, não, imagina, eu não sou invejosa. Eu não quero as coisas dos outros. Eu não quero que os outros não tenham as coisas. Porque para mim, invejar é isso. Você tem uma coisa e eu não quero que você tenha aquela coisa porque eu não tenho. E aí Eu eu vou te fui dar uma definição entender. do Thiago Brunet depois. E aí eu fui entender que inveja, foi até com ele, acho que eu aprendi isso. Então, Que a a diferença entre inveja. inveja e cobiça, né? Isso. E aí eu fui entender que as pessoas confundem. Eu fui entender que a inveja no tipo 4, uma das maiores dores do tipo 4, a dor nossa emocional, é que falta sempre alguma coisa. Né? Você nunca está satisfeito, está faltando. E não é nesse sentido superficial, porque para todo mundo hoje falta alguma coisa. Mas para o tipo 4 é visceral. Então eu estava em Londres, eu queria estar no Brasil. Eu tô aqui, eu tô sonhando toda noite que eu tô em Londres. Então nunca tá bom. E a A inveja é insustentável leveza do ser, né? a inveja do tipo 4 é justamente isso, é esse olhar para fora, o que eu acho que está me faltando aqui, o outro tem, e aí eu começo eu não fico cobiçando do outro, eu trago isso para o meu vitimismo. Por que que eu não Aquela mereço? pessoa, Por aquela que que eu não pessoa tem porque, consegui? ó vida, ó azar, porque eu, né? Então, assim, isso para mim foi muito difícil de aceitar. E aí, quando eu comecei a olhar para mim realmente, eu falei, cara, eu tenho esse comportamento. Eu Cara, passei você... muito tempo da minha vida me vitimizando, porque eu me sabotava, eu dava os meus tiros no meu pé, e aí me culpava e culpava o mundo, porque, nossa, eu sou azarada, coitadinha de mim, né? Nossa, eu vou contar uma história para você. Vou trazer a definição do Thiago Brunet, que eu sei que você também gosta muito dele, né? O Thiago é um pastor, mas ele é antes de tudo, um intelectual, assim, um dos maiores do Brasil hoje, intelecto, E um coach conhecedor do incrível. comportamento humano, né? Nossa, ele é um coach incrível, ele tem um conhecimento sobre mentalidade, sobre psicologia maravilhoso. E ele trouxe uma separação de, assim, exatamente o que você falou, que quando se fala em inveja, as pessoas já pensam em Satanás, inveja, gente ruim, energia ruim. E, na verdade, inveja e esse descrição que você deu, olhar para a grama do vizinho que está verde quando você queria ter a grama verde também, a sua não tá. Que é diferente de cobiça, que é você olhar para a grama do vizinho e falar, eu quero tirar aquela grama do vizinho para ela ser minha. Isso é cobiça, são duas coisas diferentes, né? Aí, conceito de palavra. E eu vou dar um testemunho sobre como eu descobri que eu também era uma pessoa invejosa e eu não fazia ideia da relação disso com o Enneagrama. Só que é muito interessante também, que geralmente eu sinto vai sempre num sonho muito grande da minha vida. Não é por qualquer coisa, não. É sempre uma coisa muito forte para mim. E a pessoa que foi alvo disso, eu vou testemunhar, ela está nos assistindo e eu confessei para ela. E assim, como cristã, gente, o meu processo de autoconhecimento vai muito pela Bíblia, muito pelo Evangelho de Jesus. Eu cheguei para ela e falei, ó, Jesus mandou confessar os nossos pecados uns aos outros. E quando ele estava falando isso, ele estava falando da gente ser honesto com os nossos queridos. Que uma amiga minha engravidou na pandemia e ela não queria, ela tomava contraceptivo e aconteceu. E ela teve dificuldade de aceitar. E eu olhei para ela e falei assim, puta, eu sempre quis ser mãe. E eu tenho um impedimento físico, né? Tenho que fazer, eu tenho que partir para um tratamento, caso eu queira ser mãe biológica, etc. E quando a gente teve essa conversa, depois no meu íntimo eu falei assim, mas o que acontece no mundo, né? Eu sempre quis e sempre tive um impedimento biológico. Minha amiga nunca nem quis, nunca nem pensou e tá aí, tendo que aceitar a condição. E quando, pandemia, gente, todo aquele momento de introspecção, quando eu fui olhando a respeito, eu falei, nossa, mas isso é inveja, eu não quero o dela, o filho dela, ou o marido dela, não estou, eu estou feliz por ela, porque ela está construindo uma família, mas eu queria ter o mesmo.
E eu falei com ela, eu me entendendo, eu falei, ó, eu preciso te falar isso. Eu sou muito sua amiga. E eu preciso abrir o meu coração para você. Eu não estou querendo o que é seu para mim, mas eu senti isso. E se eu não te falar, eu não vou conseguir tirar isso de mim, eu vou achar que eu tô mentindo para você. E eu não sabia dessa relação com o Enneagrama, mas realmente, gente, já aconteceu outro dia também com um caso de uma outra questão, assim, muito, muito forte para mim, que uma pessoa teve, e eu falei, eu chorava, assim, poxa, acontece com todo mundo, eu vi, às vezes nunca chega. Só que a nível o nível de consciência que você falou, né? Eu chorei um pouquinho, depois eu falei, eu sei, ego, que esse choro é seu, né? É um choro do ego, porque, na verdade, não tem nada a ver a jornada de uma pessoa com a jornada da outra, cada um tá no seu tempo, cada um tá na sua história, no seu momento, e cada um acessa aquilo que pode lhe dar e que tem mérito para receber. Então, a gente dá aquele Perfeito. chorinho, assim, né? É o ego, a gente é humano, mas Sim, nível de consciência já está trabalhado também. Que sim. legal, não sabia. Então, tem isso, e aí, assim, foi por isso, para mim, foi muito dolorido, né? Porque a gente tem a preconcepção errada da palavra, né? E aí, o último passo do Eneagrama são as flechas. Já ouviu falar das flechas? Não. Já Então, estava ó, achando que as asas e as flechas eram a mesma coisa? não, no caminho de desenvolvimento do Eneagrama é a descoberta do tipo, a Isso. descoberta do subtipo, o acesso às asas e o acesso às flechas. Ah, tá. Então, quando a gente descobre o tipo e o subtipo, a gente tem aí um mapa, né, da nossa personalidade. Aí, para a gente desenvolver e melhorar isso, a gente precisa olhar para as asas e para as flechas. O que que são as flechas? Tá vendo que dentro da figura tem umas flechinhas? Sim. Então, Uhum. por exemplo, eu, enquanto tipo 4, eu tenho uma flecha de desenvolvimento no 1 e tenho uma flecha de estresse, que a gente chama, no 2. Hum. Um tipo 6, por exemplo, o tipo 6 está aqui, ele tem no 9 e tem no 3. Então, por exemplo, no meu caso, a minha flecha de desenvolvimento é no 1. O que acontece com o tipo 1? O tipo 1 é extremamente aterrado, organizado, né? Ele pisa na terra realmente, literalmente, né? E o tipo 4 é o quê? É super avoado, né? Desorganizado emocionalmente, a nossa cabeça é uma bagunça. Então, quando eu tenho que me desenvolver, Eu? quando eu tenho que me desenvolver, eu tenho que acessar as características boas do tipo 1 e trazer para mim, para eu conseguir ter um pensamento mais estruturado, para eu conseguir manter o pé no chão. E quando eu sei que eu tô em estresse, e aí estresse não é estar nervosa, é quando eu tô vivendo o ambiente, uma situação que me deixa desconfortável, o que que eu faço? Eu vou para o tipo 2. O que que é o tipo 2? É o grande ajudante do Eneagrama. O tipo 2, ele se esconde ajudando as pessoas, né? A gente tem uma grande amiga que é tipo 2. Então a gente sai ajudando Deus e o mundo e esquece da gente. Quando eu começo a fazer esse movimento de deixar o meu de lado e começar a ajudar outras pessoas, eu sei que eu estou vivendo alguma. Eu paro e falo: o que, que você não está querendo olhar? Do que você está fugindo? Porque é o meu movimento de estresse. Né? Então eu tenho que ir para as minhas flechas, que são o 2 e o 1, para buscar as coisas boas e não as coisas ruins daquele tipo de comportamento, né? E aí é o movimento de desenvolvimento que a gente chama. Então, Nossa, por Vi, isso que que eu legal você falo falar isso, porque que o eu Enneagrama é esse mapa maravilhoso, porque não é a descoberta do tipo, é todo o processo de caminho de desenvolvimento que tem junto com ele. Eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto das coisas todas no lugar, eu sei onde estão todas as minhas coisas, mesmo aquelas que eu não uso há muito tempo. Se eu preciso, eu sei exatamente onde buscar. E a minha mente é também assim, às vezes eu tô com muita coisa na minha cabeça, eu inclusive uso visual para fazer isso, eu escrevo, eu desenho, eu faço. Eu Então, isso é só preciso ser flecha um. a minha flecha 1, olha só que legal. Eu não sabia. Eu preciso organizar para conseguir organizar os meus pensamentos. A minha sorte é que assim, meu pai era um homem muito sistemático, então eu aprendi organização com ele. A minha irmã mais velha é virginiana, eu tive essa influência também. Eu sempre fui muito organizada, e como eu sou administradora, assim como você, sempre trabalhei com isso, a gente tem também essa tendência, né? E essa preparação e etc. Mas eu achava que, bom, não tem coincidência no universo, né? Tudo está muito casado. O libriano, ele precisa da ordem, né? Nós librianos, para nós é fundamental que haja uma ordem para a gente conseguir funcionar,
Então, no meio do caos, no meio da desordem, a gente tende a ficar disfuncional. Eu já cheguei num ponto que às vezes eu levo para o meio do caos a funcionalidade. Mas eu não sabia que isso também era acesso a uma flecha. Uhum. Eu achava que era do libriano, que precisa de ordem e harmonia. O libriano precisa, gente, de ordem e harmonia. Então, vai ter beleza e vai ter arrumação. Sim, assim, eu acho que nada é em vão, nada acontece por acaso, tudo tem uma explicação, né? Tudo tem, a gente não vai conseguir acessar todas as explicações, né? E eu costumo muito comparar o ser humano com a cebola, né? Então, quando a gente vem para cá, quando a gente nasce, a gente é aquele miolinho da cebola. Para quem acredita, aquele miolinho já vem com algumas informações de outras vidas. Para quem não acredita, aquele miolinho começou naquele momento. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai colocando camadas, né? Camadas que acontecem dentro da nossa família, dentro da sociedade, crenças que a gente vai botando crenças que a gente vai colocando aquele monte de camada. E o Eneagrama, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai tirando essas camadas para você entender de novo quem que é aquele serzinho que estava ali. Né? E aí outras terapias, para quem acredita, vai entender esse serzinho a partir de construções de vida passada. O Eneagrama chega até esse ponto aqui, né, dessa essência aqui, dessa formação lá atrás, nos primeiros anos de vida, de quem você é, de como você deu significado para tudo. E aí você tem a possibilidade de construir novas camadas, mas as camadas suas, não crenças impostas. Aí, se você quiser proteger isso, você vai criando algumas outras camadas, mas de forma muito consciente. Que aí são os comportamentos saudáveis que você vai aprendendo a manejar, né? Que legal. Até vou fazer uma neologia aqui agora, que é inventar novas palavras. Basicamente, o Eneagrama te proporciona desmundificar os seus comportamentos. É isso, é isso. Muitos A dos minha nossos terapeuta comportamentos são do que nos ensinaram, que pode, que não pode, que é certo, que é errado, que é isso, que é aquilo, né? Isso vem de a minha toda uma construção terapeuta, social. quando eu comecei a fazer terapia com ela é psicanalista, mas ela é terapeuta energética também. Ela virou bem e me falou assim: Virgínia, nós vamos jogar tudo no chão. Vamos destruir tudo e vamos construir de novo e pegar o que realmente te serve. E o Eneagrama é isso, né? A gente vai destruir tudo, né? E deixar o que não serve mais, a gente vai deixar para lá e vamos pegar tudo que serve para construir novas atitudes, novas escolhas de comportamento. Esse que é o nível alto de consciência. Por que será que não é tão difundido, né, Vi? Eu tive acesso no mundo corporativo, né, no mundo empresarial, que eu fui. Na verdade, quase todas essas ferramentas de análise de perfil é por conta do meu projeto, do meu trajeto enquanto administradora, né, na área de business. Mas é tão legal que as pessoas tenham acesso a isso, né? Então, eu acho que não é tão difundido porque não é simples o processo. Né? Você tem que estudar realmente a fundo. Eu fiz um curso de mais de 600 horas. Vou fazer mais. A Bíblia do Eneagrama que a gente para você chama... fazer uma mentoria, por exemplo, né? Você Sim, consegue fazer uma mentoria comigo? Esse aqui é a Bíblia do Eneagrama. Então, assim, para estudar é muito grande. Uhum. Então, assim, agora eu acho que ele vai ser mais difundido porque tem muitos mentores, tem muitos analistas comportamentais surgindo a partir disso, né? Então, eu acho que agora vai começar a ser mais difundido porque aí as pessoas já têm alguém para dar a mão, para encurtar o caminho, né? Eu passei 4 anos estudando, 7 meses para poder descobrir o meu tipo. Então agora não, agora eu dou a mão para alguém e eu conduzo um caminho mais rápido para essa pessoa, né? Então eu acho que é muito isso. Que legal, né, Vi? Que bom que a gente pode partilhar disso que é nosso com o outro para ajudar as pessoas a se encontrarem, porque a cura, o autoconhecimento, ele é tão libertador, né? Nossa, é demais. Olha, eu falei isso numa pessoa hoje, assim, com você, eu posso ser eu mesmo. E a pessoa me disse, eu também, eu sinto que eu posso ser eu mesmo com você. Eu falei, pois é, isso é liberdade. E nada pode ser. Gente, é muito libertador você se conhecer, você acessar quem você é e se sentir à vontade para ser quem É você é. muito bom. Isso é incrível, é uma sensação extasiante, né, Vi? Eu acho que
Tá É o vendo grande hoje? Trouxe propósito da essa. gente aqui, E o né? pessoal fala, nossa, que lindo, você é desperto, hospitalizado, você se conhece. Gente, processo é hard. É lindo, maravilhoso. Tem dia que você quer morrer de tanta dor. Mas é libertador. Que bom a É gente ter muito esse bom. papo, a Thaís agradecendo ali. E trazer mais essa ferramenta incrível. Nossa, eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas falando, né? Poderíamos, poderíamos. Já E a abra a gente nem. garrafa de vinho. Abra a garrafa de vinho aí. Ah, você tem planos para vir para Londres? Talvez ano que vem. Aí, ó. Aguarde notícias, aguarde notícias. Bom, eu vou em dezembro, quem sabe a gente volta junto, né? Beleza. A minha irmã acho que vai vir em dezembro também. Ah, que legal. Vou passar Natal da Vamos família. ver. Gata, que Di, obrigada bom pelo poder conversar com convite. você. Saudade do nosso papo. Por mim, fazia toda semana. Mas não dá. Não consigo nem assistir o TPM de você. Mas muito bom mesmo. Ah, que legal. A Bárbara falou ali, me buscando desesperadamente. A Thaís disse que é uma É, taça. Bárbara, sim, o, todo aquele que a, busca, encontra. Jesus falou isso. Buscar e achar eis quando buscar de todo o coração. Então, se você a está na Bárbara é uma busca, grande, a Bárbara é uma grande amiga minha, mora lá em. Você tá morando aonde, Bárbara? Vitória da Conquista ou Salvador? Uma grande amiga minha de infância, de quando eu morei na Bahia. ah, que legal. Então, ela vai encontrar. Tá? Primeiro, que ela tem o principal, que é a vontade. Segundo, que ela tem mentores do lado para ajudar, né? Então, sem sombra de dúvida. Mas dói um pouquinho, às vezes dói. Dói. Porque quando a Mas ela gente olha, sabe, ela é, sabe, ela é psicóloga, ela tem um longo caminho aí também já de autoconhecimento já. dói. Até vou fazer essa menção aqui antes da gente finalizar, porque assim, gente, a gente falou aqui muito tranquilamente sobre quando nós descobrimos a questão da nossa inveja. Só, a gente está falando isso porque agora é algo tratado, tá? É algo curado e bem resolvido. Ninguém viu o choro em posição Na hora fetal. tá descoberto. Na hora que a gente descobre, porque é o monstro debaixo da cama, tá? É a nossa sombra que sobe e olha na nossa cara. E a gente tem que encarar. Nossa, eu não sou perfeitinho. É, e quanto Olha mais só isso rápido aqui isso, habita em melhor mim. é. E não é assim, nossa, eu não quero ser isso, eu vou esconder isso, eu vou reprimir isso. Não, nossa, eu tenho isso comigo. Como é que eu posso usar isso da melhor forma para que isso seja benéfico para me ensinar e partilhar para o outro? Então, dói quando a gente olha para essas coisas, dói, tá, gente? Mas quando a gente aceita, né? Quando a gente integra a sombra, né, Vi? Nossa, Uhum, sim. daí despenca. Agora que eu vi que Freud participou com a gente da conversa aqui, ó. Ah, agora que eu tô vendo também. Vou colocar Jung na conversa também, senão ele vai ficar bravo. Ah, eu vou tirar um print aqui, peraí. Eu vou tirar um print da janela de Londres também, ó. Dia, acho que você travou. Fiz caca. Peraí, fui eu que travei, peraí. Vai lá, mostra de novo. Eu fui dar um print e apertei o botão de desligar a tela. Obrigada pela conversa, Obrigada eu, maravilhosa. amore. Vamos marcar outro em breve para falar de mais coisas aí. Beijo. Beijo, Beijo, meninas. fica com Deus. Obrigado, gente, por nos assistir. Boa noite para todo mundo. Boa noite.